Senhor, amados, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, bastante gelada, né? Não sei se tá frio aí na sua casa, mas aqui na minha tá bastante frio. E eu quero compartilhar com vocês um assunto que eu já havia mencionado ontem na reunião de oração, que eu gostaria de falar, mas acabou não dando tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque eu pude meditar um pouco mais e gostaria de compartilhar com vocês hoje. E o texto está em Romanos, no capítulo 14, onde o apóstolo Paulo está ali falando com a igreja que estava em Roma. E a igreja, essa igreja romana, né? Essa igreja que estava ali em Roma, ela era uma igreja híbrida, né? Uma igreja que ela tinha ali os cristãos que haviam se convertido, os judeus que haviam se convertido, então tinha os cristãos judeus e tinham os cristãos gentios, né? Que não tinham então o dogma, a tradição da lei, o zelo da lei. E então era uma igreja que era às vezes difícil de conseguir manter um certo norte, porque eram pessoas muito diferentes, né? Tinham aqueles que vinham do estrito zelo da lei, que eram os cristãos judeus, e isso era às vezes um problema, porque eles queriam inserir as suas práticas judaizantes naqueles que estavam se convertendo, nos gentios, por exemplo, que não tinham nenhum tipo de ritual com relação à lei, com relação às práticas religiosas, né? E com relação aos gentios que não tinham nenhum zelo em contrapartida. Então nós tínhamos pessoas muito opostas, pessoas muito diferentes. Era uma igreja bem diversificada, né? Como a nossa igreja nos dias de hoje, mas talvez numa diferença ainda mais perceptível aos olhos. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja que estava em Roma, tentando fazer com que eles tirassem do meio deles esse olhar julgador, né? Aqui no capítulo 14, especialmente, ele vem falando bastante sobre isso. Ele fala, olha, deixem de exercer diante dos outros essa questão de julgar, essa questão de querer criticar, essa questão de querer inserir no outro a sua convicção, né? E ele vem no versículo 1, por exemplo, ele fala assim, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Débil na fé, ele fala exatamente esses que eram cristãos e incapazes de deixar para trás essas práticas religiosas de antigamente, por exemplo, guardar o sábado, vamos dizer assim. Então ele fala assim, olha, vamos deixar para trás, sabe? A pessoa não consegue, a pessoa ainda é fraca, a pessoa ainda é débil, mas deixa para lá, não vai querer trazer a baila para querer discutir opinião, porque não é para isso que vocês foram chamados. Esse, por exemplo, é o começo do capítulo 14. E aí, ele vai tratar bastante acerca de questões de comida, e eu vou até falar o porquê disso, mas a questão é, você tem fé? A primeira questão a ser tratada é exatamente essa, você tem ou não tem fé? Porque tudo que vai ser discutido no capítulo 14 de Romanos, a base da discussão, do apontamento do apóstolo Paulo, é a questão do que cada um crê. É a questão do que cada um tem para si como sendo a sua máxima de fé, né? Nós fomos criados, irmãos, e isso é uma questão cultural, né? Em cima de muitos padrões religiosos, em cima de muitos preceitos religiosos, né? Quem é que não foi ensinado desde criança a passar na frente de uma igreja católica e fazer o sinal da cruz? A não ser aqueles que realmente nasceram num lar evangélico, mas a maioria, quem não foi ensinado a passar na frente de um cemitério e fazer o sinal da cruz, né? Eu não sei, nunca me foi explicado. A minha família nem era tanto, mas eu vi a minha avó fazer isso. E vi outras pessoas fazer isso e às vezes eu me questionava, mas eu não exteriorizava. Ainda bem, porque senão só ia trazer mais e mais
discussão. A questão é que nós ficamos muito presos a essas questões religiosas e muitas vezes vira motivo de grande discussão, né? Ainda mais se faz aquela pergunta: qual é a sua religião? Isso aí às vezes vira motivo de grandes debates, como se isso fosse algo assim a ser motivo de causar divisão, né? E Cristo veio para unir, não dividir. Mas as pessoas gostam de viver presas a regras, a doutrinas, a rituais. E isso foi ensinado pra gente. Isso foi ensinado aos nossos pais, isso foi ensinado aos pais deles. E é muito interessante que isso traz desconforto. Traz desconforto porque você nunca sabe se aquela atitude está agradando, se está agradando o líder religioso, se você não vai cair no julgamento das pessoas. E talvez por último é que a preocupação vai ser se está agradando a Deus. Mas primeiro é se eu estou agradando aquele grupo de pessoas, porque é isso que a religião faz, né? A gente pensa assim, na religião, em religar o homem a Deus. Perfeito, mas a religiosidade, ela afasta o homem de Deus, porque ela faz o homem seguir preceitos humanos e não divinos. Então, a palavra, quando nós vamos meditando na palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, conhecendo Jesus, buscando Jesus através da oração, o que acontece? O que ela diz que acontece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa libertação, ela é extraordinária e completa, porque ela vai começando a quebrar esse padrão de religiosidade. Ela vai começando a quebrar essa muralha que a religiosidade, ela cerca o homem. Ela vai encaixotando o homem e a verdade, que é Jesus Cristo, vem como se fosse um grande martelete, né? E ela vai derrubando tudo isso e vai desconstruindo e vai nos expondo a verdadeira iluminação da palavra de Deus, que é a graça. E a graça nos permite viver, e nos permite viver de forma intensa e genuína, né? A palavra diz que Jesus, ele veio e nos transportou. Ele veio para acabar com o império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele veio para acabar com a dominação do império das trevas, acabar com a dominação da morte sobre a nossa vida e inclusive essa dominação espiritual que a gente acaba vivendo e se submetendo por conta de padrões. Por conta de padrões que nós nem percebemos. E eu não estou falando somente do catolicismo, eu estou falando do evangelismo, da questão da igreja evangélica, que também começa a cercear o homem e a encaixotar o homem diante de doutrinas estabelecidas por homens, por pastores, que querem doutrinar as ovelhas de acordo com os seus preceitos, com os seus padrões, com as suas convicções e não com a palavra de Deus que vem, liberta, transforma e, como diz aqui na palavra, renova nossa mente. Então, eu quero que você acompanhe comigo, totalmente atento àquilo que eu tenho a te dizer. Por quê? Porque as pessoas estão querendo viver a palavra, o Novo Testamento, a graça, a nova aliança que Jesus tem para a nossa vida, mas vivendo na antiga aliança. Vivendo cheio de leis, cheio de regras, cheio de doutrinas, e Jesus tem algo maior para mim e para você. Se você acha que o apóstolo Paulo, ele teve tantas divergências com os demais apóstolos, por quê? Porque os demais apóstolos queriam continuar inserindo as práticas judaizantes, ainda depois de Jesus ressurreto. O apóstolo Paulo falou, não. Isso aí acabou. Essa é a antiga aliança. A nova aliança é totalmente diferente dessa. E nós precisamos de verdade estar engajados e dispostos a viver a nova aliança. Por isso, chega de querer trazer o que é antigo para hoje. Chega de querer botar aquelas velhas leis para agora, porque é um novo tempo. Jesus fez tudo novo e nós precisamos receber o novo de Deus.
Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu gostaria muito que essa palavra entrasse no seu coração, porque eu sei que ela é um manancial do Senhor na sua vida. Ela foi cura na minha vida quando eu entendi ela de verdade. E eu tenho certeza que ela vai ser cura na sua vida, no nome de Jesus. Olha só o que diz. O apóstolo Paulo diz assim, ele começa fazendo uma analogia acerca de comida, né? Ele fala assim, olha, irmão, quem crê que pode comer de tudo, que coma. E quem crê que não pode comer de tudo, que não coma. Que isso não venha a ser motivo de contenda entre vós, e nem que você venha querer impor a sua convicção para o outro, porque Deus acolheu a todos. E aí no versículo 4 ele diz assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Ele fala assim, não cabe a você julgar ninguém. Deixa que isso compete somente a Deus. Cuida do seu quadrado. Cuida da sua vida. Para de querer vigiar a vida alheia. Aí ele fala assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Exatamente falando dos gentios e dos cristãos judeus, que para eles tinha as festas judaicas que eles comemoravam, a Páscoa, e eles continuavam celebrando essas festas. E os cristãos gentios, para eles, todo dia era dia, e eles não celebravam aquelas festas que para eles não tinha nenhum significado. E ele fala assim, olha, para cada um é de um jeito. Uns celebram de um jeito, outros celebram de outro. Cada um. Aí, esse versículo é importante e você precisa ter uma grifado aí na sua Bíblia. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. A questão é, não adianta você andar na cabeça dos outros. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho, né, irmão? Você precisa ter a sua opinião definida. Você precisa ter a sua opinião formada acerca das coisas. Mas eu não sei, eu não tenho. Então você precisa meditar. Você precisa buscar na palavra para que você saiba se posicionar. Para que você saiba se posicionar primeiramente diante de Deus. Você não pode falar, eu não sei, eu vou perguntar para minha pastora. Mas então você vai estar andando segundo a minha opinião. Você pode ouvir a minha opinião, mas você precisa buscar diante de Deus e ouvir a voz do seu coração e ouvir aquilo que Deus está falando com você. Mas você não pode andar segundo a maioria, andar segundo a multidão, andar segundo a convicção daquela igreja ou daquela outra igreja ou daquele pastor ou daquele pastor. Você precisa ter opinião bem formada dentro de você. Eu não tenho opinião bem formada. Ué, então você é o quê? Você não é um ser pensante? Você não é um ser que raciocina? Você precisa ter a opinião muito bem estabelecida dentro de você acerca das coisas que são definitivas e importantes na sua vida. Aí ele diz assim, aí ele fala quem distingue o dia, quem distingue o que come. Muito bem, ele vai dizendo. Versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não importa o que é que você faz. Se você crê que pode comer, se você crê que não pode comer. Por que fala muito desse pode comer ou não pode comer? Né? Porque ele tá falando assim, olha, é indiferente essa questão de se comer ou não comer. Olha só como é que a coisa estava acontecendo. Os alimentos, né, a carne era cara de se comprar na época. E o que acontecia? As carnes que eram consagradas nos rituais, né, aos falsos deuses, que eram consagradas nos rituais, que eram primeiramente consagradas, elas eram vendidas muito mais baratas depois. Então, elas eram vendidas depois no paralelo, né? Então foi oferecida ali no sacrifício, depois essa carne era vendida num preço muito mais barato. Por quê? Porque tinha gente que acreditava que Deus me livre comer uma carne oferecida em sacrifício para um Baal, né? Mas tinha desses que falava assim, tudo que eu oferecer a Deus em ação de graça tá purificado.
não tem problema nenhum. E comprava essa carne muito mais barata. Então, por isso que ele fala aqui, se você achar que não tem problema nenhum, coma. Esse texto aqui, eu preciso que você faça essa lição de casa e leia o texto de 1 Coríntios capítulo 8, que o apóstolo Paulo ensina exatamente por que você pode, quando você deve e quando você não deve comer. Ele fala, mesmo que você creia que não tem problema nenhum, mas se fizer o seu irmão pecar, não faça. Então é como se eu tivesse, tem um despacho de, sei sabe dar o que aqui na minha esquina. Pra mim, irmão, não cheira e não fede. Se eu pegar ali e falar, Deus, te dou graças, purifica e santifica no nome de Jesus, é festa aqui na minha casa. Mas se algum irmão passar e ver, e isso vai servir de escândalo e de tropeço, de forma alguma eu devo fazer. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 8. E essa leitura é obrigatória, você precisa ler. O que quer dizer? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem sempre tudo que pode e para você não tem nenhum problema, você deve fazer. Quando? Quando isso for um tropeço. Quando isso levar o seu irmão a pecar. Aí, ele diz assim, versículo 10. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Quem é que somos nós para julgar alguém? Se o irmão concorda com esse tipo de procedimento, se o irmão concorda com guardar o sábado ou guardar o domingo, não cabe a mim julgar. Cabe a mim analisar o meu procedimento, porque ele diz assim, todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Irmão, aquilo que você entende como sendo o correto de Deus para a sua vida, é disso que você vai dar conta a Deus. Guarde isso no seu coração. Deus vai cobrar de você na medida daquilo que você foi iluminado. Diante daquilo que você é ignorante, Deus jamais vai te cobrar. Mas aquilo que você foi iluminado, daquilo que você recebeu consciência, aquilo que Deus despertou você, pode ter certeza, Deus vai cobrar de você. Então não adianta você examinar a vida do outro, analisar a vida do outro, querer cobrar da vida do outro uma retidão que você não exerce sobre a sua vida. Porque o Senhor fala aqui claramente através da vida do apóstolo Paulo que não nos cabe julgar, avaliar, reprimir, corrigir a vida do nosso irmão, mas é a nossa própria vida que vale. Aí ele diz assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. É tremendo isso, ele fala assim, seja o motivo da sua vida, seja o propósito da sua vida, não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Seja a razão da sua existência, não ser motivo de tropeço na vida de ninguém. E às vezes a gente viu? Porque fala mal de um, julga o outro, fala do sujeito ali na frente, sem nenhum zelo. Se colocando numa posição de extrema superioridade, como se fosse perfeito. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, toma como posição, como propósito maior na sua vida não julgar ninguém. Mas pelo contrário, não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, porque você vai ter muito mais utilidade e você vai ser de muito maior valor. Ô, glória! E ele diz, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Olha só, guarde isso. Nenhuma coisa é de si mesmo impura, nadinha de nada, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Guarde isso no seu coração. Nada é impuro. Mas se você considera impuro, isso é impuro para você. Ô, glória! Irmão, isso aí é uma sirene no seu coração.
Nada é impuro. Mas se para você se para você aquilo cai como uma coisa, não toque, não fale, não pense, porque para você é impuro. E aí, se você enfrentar, se você desrespeitar esse alerta, você está pecando, você está desobedecendo, você está de alguma forma infringindo aquilo que Deus coloca dentro de você como um alarme de consciência. Olha só, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Pelo amor de Deus, né? Tem gente que fala, ai, mas tomar vinho é pecado. Irmão, então em nome de Jesus, não vai tomar vinho na frente daquele irmão que você vai fazer ele pecar. Não vai me sentar no barzinho da esquina ali e tomar vinho ou cerveja ou qualquer coisa desse tipo, porque você vai fazer com que alguém passe na rua e fale, olha lá, e aí já viu, aquilo vai fermentar. Tá entendendo? E se pra você é pecado, o que é que você tá fazendo tomando uma, duas, entendeu? Não faça. Reserve-se ao direito de não fazer, no nome de Jesus. E aí ele diz no versículo 17, coisa linda, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Você acha que Deus fica nessa discussão? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se não gera alegria no teu espírito, não toca nisso. Não participa disso. Não abre a sua boca para se contaminar com isso. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Poxa, você quer ser agradável a Deus? Anda nesse caminho. Por que é que você quer andar num caminho diferente, impondo a sua vontade, cobrando? Não é isso que Jesus mandou você fazer, e nem eu. Jesus falou, olha, anda segundo a dispensação do que eu te dei, a iluminação que eu te favoreci, segundo aquilo que eu inscrevi no seu coração, segundo aquilo que eu abri os teus olhos para ver. Anda com fidelidade em cima disso. Não faça seu irmão pecar através da sua conduta, mas pelo contrário, se empenha em fazer com que você não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Se empenha, tome por propósito auxiliar que ninguém peque através do seu procedimento. Siga as coisas da paz. Olha só, agora eu quero que você preste muita atenção que eu tô caminhando para o final. Não, versículo 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Que é o que eu disse acerca das coisas sacrificadas a ídolos, que você vai encontrar a junção desse texto em 1 Coríntios capítulo 8, que é perfeito, você precisa ler. Isso vai clarear na sua mente perfeitamente quando o apóstolo Paulo diz, olha, não tem problema nenhum, mas se o seu irmão ver e fizer ele pecar, não toca nisso. E isso eu digo acerca de tudo, entendeu? Tudo que faz você levar alguém a pecar, e até mesmo jogo, fanatismo a jogo, futebol, tudo que passa do limite, que sai do bom senso, você precisa avaliar bem o seu coração. Aí ele diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Não resta dúvida, acho que ele foi claro e objetivo. Versículo 22, é esse o cerne dessa mensagem, e eu gostaria que você andasse sobre esse versículo, sobre essa verdade, que foi libertadora para mim. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ô irmão, isso aqui é tremendo. Feliz
é o homem que aprende a viver na graça e que não se condena naquilo que aprova, naquilo que ganhou iluminação, recebeu a revelação e foi livre. Eu entendi, Jesus, eu sou livre, eu aprovo, eu ganhei verdade, aquilo para minha vida. Então eu não me condeno mais por isso. Eu entendi, essa verdade produz vida na minha vida, e por mais que eu veja as coisas aí do lado de fora, por mais que eu veja as pessoas pregando uma mensagem diferente dessa que eu conheci, eu não me condeno mais, porque eu conheci a verdade. E por mais que eu saia na rua e não queira tomar talvez uma taça de vinho ali, eu não me condeno. Eu não faço para que meu irmão não peque, mas eu não me condeno mais, porque eu sou livre mediante a verdade que eu recebi como revelação e como renovação de mente que Deus me deu. Essa é a grande realidade do Evangelho. A palavra veio para transformar nossa mente. A palavra veio para renovar o nosso entendimento. Jesus veio para nos tirar do cativeiro. A palavra veio para expandir o nosso entendimento. E nós precisamos andar segundo a renovação do Evangelho que nos foi proposta. A questão é, a gente caminha uma milha e retrocede duas. Por quê? Porque não estamos convictos daquilo que aprendemos e recebemos como revelação de Deus. No nome de Jesus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que é que você recebeu como revelação e verdade da parte de Jesus Cristo? Não retroceda mais nesse caminho. Não ande mais para trás, segundo aquilo que Deus já falou com você. Caminhe para frente. Tenha coragem. Tenha fé e ousadia para continuar marchando nessa verdade. Primeira vez que eu tive coragem de falar, irmão, ninguém perde a salvação, a não ser que blasfeme contra o Espírito Santo. Eu tive medo de falar isso, mas eu já sabia, eu fui iluminada por essa verdade, eu recebi isso da parte de Deus. E você entrar em 60 milhões de pregadores e de mensagens falando que não, que a gente perde a salvação. Mas então quantas vezes eu vou crucificar Jesus? Porque então é pelo meu esforço, não é por Jesus. Não é graça. Eu falei, não, eu vou enfrentar isso porque eu não posso retroceder naquilo que Deus me revelou e eu não posso mais me condenar naquilo que Deus me deu como aprovação da verdade dele. Chega de se esconder, chega de se andar por debaixo da mesa. Tá na hora de você reconhecer quais são as verdades de Deus na sua vida. Tá na hora de você não negar mais a consciência que Deus já te deu acerca da palavra. Tá na hora de você enfrentar talvez os fantasmas que você tá fugindo. Tá na hora de você enfrentar você. Tá na hora de você pôr um espelho na sua frente e falar, essa é a Thalita. Essa é a Thalita, vai tomar pedrada, tem um monte de gente que discorda, mas eu não tô perguntando quem concorda comigo. Eu estou falando que esse é o meu posicionamento. Eu estou dizendo que esta é a minha convicção de fé. Eu não tô perguntando quem concorda comigo. Quando eu perguntar, vai estar aberta a comentários, mas eu não perguntei. Você não precisa discutir o seu posicionamento, que é exatamente o que o apóstolo Paulo diz. Não é para discutir opinião. No capítulo 14, versículo 1. É para você ser convicto. E no que você, na sua convicção, for fazer com que os outros caiam na fé, fica na sua. Mas seja firme, seja constante, seja abundante naquilo que Deus te revelou, naquilo que Deus te iluminou. Não ande para trás. Não seja alguém inconstante diante do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu não vou ficar me reprimindo porque Deus falou comigo. Eu não vou ficar me reprimindo porque eu já entendi que isso não é pecado. Eu não vou ficar me reprimindo porque eu sei que Deus é nisso. Eu não vou ficar me reprimindo porque eu creio em falar em língua estranha ainda nesse tempo. Eu não vou ficar me reprimindo porque gente diz que os dons foram dispensação naquela época. Não, eu creio que os dons são para hoje.
Você tem medo de falar no que você crê? Então, você não é um bem-aventurado, porque você ainda se esconde daquilo que você recebeu como revelação de Deus. Mas, aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Sabe por quê? Porque viola a sua consciência. Porque viola os seus pensamentos. Porque viola as suas convicções. Tudo que não provém de fé é pecado. Porque você está se violentando. É pecado acerca dos seus pensamentos, é pecado o comer, é pecado beber vinho. Tudo vai ser pecado. Mas o que provém de fé, isso não é pecado. Porque você tem convicção daquilo que Deus te deu como conhecimento e certeza. E você se apropriou. E como eu disse, tudo segundo a iluminação que você recebeu. E como o apóstolo Paulo disse, tenha convicção, tenha certeza daquilo que você está falando. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, sabe? Vá buscar as suas opiniões. Não ande pela cabeça de ninguém. Para eu terminar, Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permita-se, deixa Deus renovar a sua mente, deixa Deus falar com você, deixa Deus mostrar para você que talvez você tá assim, sendo guiado por alguém que não é Ele. Deixa Deus tirar a venda dos teus olhos, sabe? Quando eu tiro o óculos, eu não enxergo nada, só um vulto. Talvez a melhor comparação é quando eu coloco o meu óculos, é Deus, assim, é a revelação de Deus para minha vida. Eu enxergo tudo perfeitamente. Deixa Deus renovar a sua mente. Deixa Deus expandir o seu conhecimento. E você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não viole a sua consciência. Ouça a voz que fala dentro de você, porque talvez você não está distinguindo, mas é o Espírito Santo se comunicando com o seu espírito. Que essa palavra seja útil para você, que você pense nisso. Leia 1 Coríntios capítulo 8. Eu tenho certeza que Deus vai testificar no seu coração. Ósculo Santo, que Deus te abençoe. Curta esse vídeo se foi bênção para você, deixa seu comentário aqui e principalmente compartilhe com alguém. Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser.